Hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente para você. Vim trazer um quiz de mitos e verdades da lei da atração. Tá tão em moda, né? Todo mundo falando mantra, decreto, isso, que aquilo. Mas realmente eles acontecem mesmo para você? Pois é, por isso que eu vim, porque eu sou especialista em lei da atração. Para você que não me conhece, eu sou Ana Tamaki. Bem-vindo ao meu canal. 3, 2, 1. Para você que não me conhece, eu sou Ana Tamaki, psicoterapeuta holística e especialista em lei da atração. Então, eu vim trazer esse vídeo mais divertido. Vai funcionar da seguinte forma: esse quiz. Eu vou trazer uma frase, um conceito aqui, tá? E você vai falar, é mito ou verdade, tá? E aí você vai ver quantos você acertou ou que você acertou, tá? E se você quiser passar por uma mentoria grátis comigo, uma sessão de mentoria de meia hora grátis. Se você tá com a vida toda travada, sabe? A vida não te dá mais prazer. Parece que você tá num mundo diferente do seu, da sua essência, tá? Passa com essa mentoria, por essa mentoria, que eu posso te ajudar. Inclusive, a lei da atração pode te ajudar. Porque quando você passa por alguns passos, a vida começa a melhorar e você começa a atrair as coisas que você não conseguia almejar. Às vezes, almejava a vida inteira, mas seu sonho chegava perto, mas você não conseguia pegar, porque não era permitido você pegar, não era permitido você ter, tá? Então, bora! Se você quiser, você clica aqui. Em um desses cantinhos aqui tem um QR Code, tá? Aí você passa pela minha mentoria, tá? E lá dentro da mentoria eu já te dou um presente, beleza? Então, assim, presta atenção. Primeiro, é só pensar positivo que tudo acontece. Mito ou verdade? Pensou? Então, vou te dar a resposta. Pensar positivo só é só o começo. Mas primeiro é o pensar. Mas também é preciso alinhar com as emoções, com as ações e com as crenças limitantes ou crenças profundas, tá? Às vezes, essas crenças são trazidas pelos seus ancestrais, tá? Então, não é só pensar positivo, tá? Isso é um mito. Segunda, presta atenção. A lei da atração demora anos para funcionar. É mito ou verdade? Vai, responde aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Pensou? Pensou? Então vamos lá para a resposta.
É mito também, gente. É mito. Porque pode acontecer muito rápido quando você está em alinhamento, tá? Ou pode acontecer devagar. Ou quando você pede alguma coisa mais complicada, quando você pede uma coisa que é meio cara, tipo assim, eu quero ganhar R$ 1 milhão amanhã. Se fosse tão rápido assim, eu queria. Me fala aí se você também não queria ganhar R$ 1 milhão assim, ó, na mágica amanhã. Bem que eu queria. Acor- Acordar com uma ligação falando assim, ó, passa o seu Pix que eu tô mandando R$ 1 milhão para sua conta. Se a coisa fosse tão fácil, né? Ou alguém tocando sua campainha, ding dong, trazendo uma caixa de dinheiro. Nossa, se fosse assim, era assim, tão. É, tão simples, né? Que nem o gênio do Aladim. Eu quero tal coisa. Pronto. Dini ou Gênesis, você que é mais veinha, né? Você que já passa na fila preferencial. Ou tá quase que nem eu. Você vai saber de quem eu tô falando, tá? Ou você que também é viciado em Pluto TV, que lá tem um canal só da Dini Eugênio. Então, é mentira, gente. Tipo assim, se você pensar em alguma coisa assim, tipo, eu precisava falar com fulano, eu precisava falar com fulano, e o fulano liga ou te manda mensagem, aconteceu na hora. Mas se for o caso, né, de um carro zero, R$ 1 milhão na conta, ou você comprar uma casa sem ter um tostão no bolso, não vai acontecer tão rápido. Ou então encontrar o príncipe encantado, que não seja um princeso. Vamos piorar esse negócio. Que não seja um princeso, porque, ó, de homem tá cheio por aí. Mas tem cada princeso que, olha, eu tô achando que é mais da metade. Não tô falando. Bom, vamos tirar aqueles que gostam de homem, né? Que é nosso concorrente. Mas tem gente, os homens estão falando assim. Aí não tem que dividir a conta. Aí não, tô esperando ela me chamar para sair. Não, eu tô esperando ela me chamar no Zap. Não, né, gente? Pô, pensa com paciência. Então, arrumar um namorado que preste tá bem difícil, né? Que seja homem. Princeso, se você não tiver questão, princesa você vai achar um monte, tá? Mas enfim. Entendeu? Depende do que você quer, depende daquilo que tá na sua mente cocriando. E se for assim, eu tô com uma vontade de comer um doce, você vai e encontra o doce que você quer. É fácil. Mas vai pedir alguma coisa que mexe com as suas crenças. Tipo assim, eu quero ficar rico e ganhar 50 mil por mês. Mas a sua avó ficava repetindo toda hora para você que os ricos não herdam o reino dos céus. E vai lavar a mão, menina, vai lavar a mão, menino, que o dinheiro é sujo. E aí a energia do dinheiro não entra na sua vida mesmo, né, bem? Então tem essas coisas. Então vamos pro terceiro. Me fala se é mito ou verdade
que você pode manifestar qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja pequena, seja grande. Vai, responde. Verdade ou é mito? Mito ou verdade? Verdade ou é mito? Mito ou verdade? Respondeu? Bom, é verdade. Mas precisa estar tudo muito bem alinhadinho. Como eu já dei algumas pistas para vocês nos outros itens, nas outras perguntas. Eu esqueci como é que chama. Enfim, você pode estar querendo manifestar qualquer coisa, mas tem que ter três coisas alinhadas: mente, a energia e a ação, tá? Sem ter essas três coisas alinhadas, não funciona, tá? Não funciona. Você ficar lá cantando, eu sou rica, muito rica, a minha conta tem milhões, não vai adiantar, entendeu? Bom, quarta, presta atenção. Se você duvida, não vai acontecer. Vai, tic-tac, 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 tic-tac. Verdade ou é mito? Mito ou verdade? Verdade ou é mito? Mito ou verdade? Pensou? Escreveu aí? Bom, as dúvidas e os medos bloqueiam a energia da manifestação. Então você não pode ter medo, não pode ter dúvida. Tipo assim, lembra que eu te falei assim? Eu quero ganhar 50 mil por mês. Mas minha avó ficava falando: "Ai, mas rico não herda o reino dos céus". Eh, então você fica com aquela crença limitante na sua cabeça, e e aí você fala assim: "Ai, eu não quero, porque, ai, eu e se eu ficar rica, eu não vou para o céu? Ai, eu tenho medo, porque, ai, minha vovó falava que eu não ia para o céu se eu ficasse rica, né, porque os ricos não herdam o reino dos céus, então, ai, meu Deus, então eu tenho que ficar pobre, eu tenho que ganhar 5.000 mesmo". Então, fazer o quê? Não vou. Então, aí eu tenho medo, porque se eu fico rica, eu vou dar um abraço no capeta? Não, não quero, eu quero sentar lá do trono. Assim, é Deus, Jesus e eu. Eu não quero. Eu sou uma pessoa muito santa, vai sentar Deus, Jesus e eu. Assim, sabe? Então, qualquer medo destrói a energia para criar qualquer coisa, tá? Primeiro tem que limpar a crença, tá? Tem que destruir um monte de coisa dentro de você para você manifestar os seus desejos e a vida que você quer. E ainda mais que não é, tá? No mundo de hoje, tem que, olha, criar casca de rinoceronte, sabe? É couro grosso. Que a espiritualidade não é para pessoa fraca, não.
Eu bem digo. Quem trabalha com espiritualidade sabe. Pois é. Vamos para mais um. Quinto, é mito ou verdade? Anota aí. A lei da atração não funciona com dinheiro. Essa é bem fácil. Já dei a dica. Mito, verdade. Verdade ou mito? Mito, verdade. Verdade ou mito? Mito, verdade. Verdade ou mito? Respondeu? Funciona assim, tá? Mas o dinheiro é um dos maiores gatilhos da crença limitante. Por causa disso que eu falei tanta coisa aqui. A igreja, nossos ancestrais colocam na nossa mente que a gente não pode ter dinheiro, não pode ter prosperidade, não pode ter isso, não pode aquilo. Sabe? Que a gente fica presa dentro de uma caixinha de fósforo e não conquista nada na vida. Tem gente que até maturidade não tem por causa de crença limitante. Tanto que eu ouvi o vovô, né? Não tô metendo a boca no seu avô e na sua avó, não. Mas tem gente que cresce com vovô e vovó e fica criança a vida inteira. E aí não conquista nada na vida. Quando conquista, perde tudo. Então funciona assim. Mas tem que fazer aquele processo interno, tá? Para você se ligar na energia do dinheiro, tá? Você tem que trabalhar, tem que limpar as crenças limitantes, tem que passar pelos desafios da vida. Assim você vai galgando o dinheiro que você quer. Vamos para a sexta. Bom, ó, só meditar e visualizar que já é o suficiente. Isso aqui eu também já dei a dica lá na frente, no começo do vídeo até agora. Vai, mito, verdade, verdade ou mito? Mito, verdade, verdade ou mito? Mito, verdade, verdade ou mito? Só você raciocinar aí. Pelo que eu já falei, porque tá tudo assim, na mão, tá? As respostas. Então eu vou responder para você. A visualização ajuda, tá? Mas sem a ação e o movimento, nada se concretiza. Tá? Na mentoria, eu mostro como combinar esses dois mundos. No da visualização, da ação, né? Fazer um movimento. Programar a ação e fazer um movimento. Porque só, né, ter a ação não vale, tem que ter o movimento. Você tem que movimentar essa energia, fazer a coisa acontecer, não vem do céu só cai chuva, tá? Eu só vou avisando. Sétima. Você atrai tudo, até o que não quer. Vamos lá? Verdade ou mito? Mito ou verdade? Verdade ou mito? Mito ou verdade? Verdade ou mito? Mito ou verdade? Verdade. Lembra? Acabei de falar que a gente precisa de visualização para a gente cocriar. Assim, é que nem iFood. A gente pensa, a gente não tá lá no feed do iFood. Aí eu quero comer uma pizza. Aí eu quero comer um hambúrguer. Ah, não, quero um churrasco. Ai, não, eu quero
Não, quero um cachorro quente. Seja lá o que você quer, você tem que fazer a ação, certo? Fazer um movimento. Você faz a ação, pede e paga. Ou separa o dinheiro para pegar, né? Ou cartão para pagar. Seja você morando em casa ou em apartamento, você não tem que fazer um movimento de ir lá buscar? Ou alguém da tua casa ir lá buscar? Tá aí o movimento. Mas e se você não fizer o movimento certo, você atrai até o que você não quer? Que você não fez a coisa certa. Ou não fez a ação certa, ou não fez o movimento certo. Tipo assim, você mandou o motoqueiro ir na casa da vizinha. Você entendeu? Ou então assim, eu queria um hambúrguer, um cachorro quente. Tá, mas você fez o pedido? Não. Você pagou? Não. Qual que é o resultado que você atraiu? Tá com fome. Você entendeu? Pensamentos e emoções, até mesmo inconscientes, estão criando a realidade o tempo todo, entendeu? Então, assim, esse exemplo bocó de iFood é isso. Se você não faz, você não tá com fome, né? Não vai sair do jeito que você quer. Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, tipo, eu preciso de dinheiro, por exemplo. Pegar a coisa que a gente mais quer, dinheiro. Ou algum objeto, um carro, né? Ou se eu preciso de alguma coisa e ainda não tem. Enfim. Mas você tá com medo, aquele medo da sua avó. Que os ricos não herdam o reino dos céus. Então, você fala assim: ai, eu queria tanto de dinheiro para comprar tal coisa. Coisa pequena, tá? Não precisa ser 1 milhão, como eu falei, não. Coisa pequena. Aí você fala, você faz assim. Mas ai, minha avó falou que os ricos não entram no reino dos céus. Aí, então não quero mais, não. Ai, mas eu quero, precisava, sabe? Tipo assim, precisava viajar. Uma viagem de R$ 500, R$ 1.000. Não é tão caro assim. Mas tá longe, não tá tão perto assim, sabe, de você conseguir. Por causa de horário, por causa de dinheiro, né? Porque você compra um pacote de R$ 1.000, quinhentão. Aí você precisa comer, precisa. Se você quiser comprar alguma coisa, você precisa ter dinheiro. Então, assim, se você colocar uma barreira e pensar assim, ai, a minha avó falava tal coisa, minha mãe falava tal coisa, aí seu pai meteu a boca em tal coisa e já estremeceu meu desejo, meu sonho de viajar um pouco. E aí você ficou com aquilo na cabeça, então vai desmanchando, entendeu? E aí você atrai o que você não quer, que você foi na cabeça dos outros, por exemplo, algum medo que estava enrustido em você. Então, você pode atrair tudo, até o que você não quer. Oitavo, pensa aí. A lei da atração só funciona para coisas materiais. Mito, verdade. Verdade ou mito? Mito, verdade. Verdade ou mito? Mito, verdade, verdade ou mito? Pensou? Pois é. Você pode manifestar paz interior, amor próprio, relacionamentos, como eu já te falei, do namorado, né? Saúde. Ai, não quero mais tal problema de saúde.
Você pode manifestar isso aí. Então não é só coisas materiais. Ah, eu preciso comprar tal coisa, preciso de dinheiro. Não. Você pode manifestar paz interior. Ah, eu estou vivendo um verdadeiro inferno. A casa é um perereco. Essa é a casa do capeta. Você pode manifestar, né? Ter paz interior, sair dessa casa, ter seu, né? Ter mais amor próprio, lidar bem mais, melhor com as pessoas, pode pedir evolução, né? Da sua alma, pode buscar um monte de coisa que não é palpável, tá? Pode pedir equilíbrio, né? Emocional. Você pode pedir assim, ah, eu gostaria de ter mais inteligência, mais sabedoria, falar como fulana, fulano, né? Me expressar bem como fulana, fulano, não sei. Veja aí qual é o desejo do seu coração que não seja coisa material. Então, assim, você pode pedir, tá? Pode, sabe? E vem. Se você tiver seu esforço, fizer a sua parte, vem, tá? Então, é um mito. Que você pode pedir coisas impalpáveis também, tá? Então, nona, se acontece alguma coisa ruim, a culpa é sua. Mito ou verdade? Verdade ou mito? Mito, verdade. Verdade ou mito? Mito, verdade. Verdade ou mito? Já respondeu? É mito. Mito. Que a lei da atração não é punição, não. Ela reflete os padrões inconscientes. E se aparece alguma situação que te traz um problema, que te faz viver alguma coisa ruim, é porque precisa ser transformado, tá? Tipo assim, ah, eu quero sair, por exemplo, como eu falei, ah, eu quero sair dessa casa porque minha família, essa casa parece a casa do capeta. Todo mundo gritando, todo mundo se intrometendo na vida dos outros, é uma gritaria, é uma atacação de coisa no chão, né, de briga, enfim. Mas quando você se levanta para ir embora, né, começa a trabalhar e guardar dinheiro, procurar um lugar para você, né, começa a ver classificados, entra em sites de imobiliária, começa a perguntar na vizinhança, para os amigos. Pode esperar que algum perereco vai vir. Para quê? Para você fazer o movimento de transformar e falar assim: cala a boca, que a vida é minha, eu trabalho, mas eu não quero morar mais aqui. Sabe? Pôr limites para os seus pais, para os seus familiares. Então, assim, você tem que falar não. Você tem que falar e pôr o limite, mesmo que eles não entendam. Ah, vai continuar?
Provavelmente sim. Por quê? Porque você não chegou na frequência até chegar na sua casa própria, vamos dizer assim, né? Morando sozinho, no silêncio, sem ninguém ficar te enchendo o saco. Pois é. Então, assim, quando algo acontece, não é culpa de ninguém. É algo que precisa ser transformado. É uma prova da vida que você precisa passar. Às vezes vai doer? Vai doer. Podem te arrancar tudo. Podem te arrancar tudo. Por quê? Porque querem ver a sua atitude, seu movimento. Querem saber se você é merecedor, merecedora do que você está pedindo. O universo, a espiritualidade, funciona no mérito, não é na barganha. Ah, não, se você me tirar dessa casa, eu te dou tal coisa. Não é na barganha, não. Na espiritualidade não tem agiota. É só pelo mérito. Então, faça por merecer. Quando eu oro para os meus guias, meus mentores, vou estar te dando. Eu não oro assim. Ah, eu quero, você tem que me dar. Ah, se você me dá, né? Como o povo fala, se você me dá, eu te faço tal coisa. Não. Eu falo assim: me ajuda nessa calça, por favor, me ajuda nessa calça. Abre meus caminhos, abre minha mente. Me digam o que eu tenho que fazer, e se eu for merecedora, eu já agradeço. Eu apresentei a causa. Não fui pedindo, eu quero, eu quero, eu quero. Que nem uma criancinha mimada. Eu fui e falei com um adulto. Então, por isso que minha vida é tão transformada assim. Por isso que eu me especializei em lei da atração. Então, tenha esse pensamento que nada é. Ah, a culpa é sua. E também tem outro quesito. Colocar a culpa nos outros. A culpa é sua. Não, a culpa não é da pessoa. Às vezes a culpa é nossa. Porque às vezes a gente fez o movimento. E a pessoa fez um movimento contrário, que eu falei que ia acontecer. Ainda mais quando a gente enfrenta padrões de pais e mães. Isso pode acontecer muito, tá? Mas não é via de regra. Você pode fazer alguma coisa e acontecer assim, seu amigo fazer alguma coisa que te atrapalhe. Não é culpa dele. Às vezes foi você que se expressou mal. Então, assim, assuma a sua responsabilidade, tá? E tenta consertar, tenta transformar essa situação que você vive. Tudo isso que eu tô falando, eu trato na mentoria, tá? Lógico que não na mentoria que eu tô te dando de graça. É óbvio que tudo isso não se resolve em meia hora, tá? Não se resolve a vida em meia hora, por favor. Vamos para mais uma? A lei da atração é só espiritual. Vai, responde. Mito? Verdade, verdade. Um mito. Mito, verdade, verdade. Um mito. Verdade, verdade. Um mito. Pensou?
A lei da atração é só espiritual? Hum, Não, é mito. A lei da atração tem muito mais a ver com ciência do que espiritual, religião ou etc, etc. Bom, se tudo é espiritual, tudo é energia, tem um pouquinho a ver, mas os fundamentos não é religião, tá? Tem 3 bases: física quântica, neurociência e comportamento humano. Falei alguma coisa de religião? Não, falei de ciência. Então, assim, terapeutas não é religião, é muito mais ciência do que alguma coisa assim. Porque, tem um certo tabu, né? Por isso que eu fui buscar, primeiramente, muita formação. Me formei em tudo quanto é coisa. O que ressoava comigo, eu fazia o curso. Para quê? Para tirar aquele estereótipo de falar assim: ah, é charlatão, charlatão. Ainda mais quando eu comecei, era o começo, ou eu já estava estudando, aí já veio aquele escândalo do João de Deus, aqueles escândalos todos. Aí eu falei até uma amiga na época, e falei assim: tá vendo aí, ó? Por isso que eu estou buscando tanta formação, para ninguém lá no futuro falar assim: ai, que é charlatã, como falam de muitos, né? Que trabalham com previsões. Chaline não sei das quantas, tem o Iago Forte, que é um do Rio Grande do Sul. Tem tantos. Vira e mexe, falam, é charlatão, charlatão. Tem a Lene Sensitiva, tem a Márcia, tem Vandinha, tem um monte de gente. Se abre brecha para falar assim: é charlatão, é charlatão. Eu não, vou muito pelo racional, muito pela ciência, mais pela ciência que religião. Religião eu já não gosto mesmo, nunca gostei, embora eu já fui, para saber como é que é. Passei 10 anos na igreja evangélica, nasci na católica, já fui para o candomblé, já fui para Umbanda. Então, assim, religiões já fui um monte. Visitar também, acho que quase todos. Então, assim, a questão não é religião. Eu gosto muito mais da ciência, do palpável, tá? E misturar as duas coisas, porque eu sou médium. Então, não dá para separar muito, no meu caso, a espiritualidade da ciência, porque no meu caso, tá muito grudadinho, tá? Então, se inscreva nesse canal, porque vocês gostarem, eu posso trazer mais quiz de coisas bem legais e interessantes. E mais assuntos desse tipo, tá? E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar quantos você acertou, qual que você errou, qual que você achava que era verdade, qual que você achava que não era verdade, tá? E não se esqueça da sessão grátis. Eu tenho
um presente para você lá também, tá? E eu vou ficando por aqui, não se esqueça. Agradeço. Seja feliz. No final do vídeo tem 2 sugestões de vídeo e eu te conto em uma delas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.